Olá! Vamos conversar um pouquinho sobre o exercício do código alfanumérico do ensino fundamental? Estamos gravando esse vídeo a pedido dos cursistas, ok? É diferente do código alfanumérico do ensino da educação infantil. Então vamos ver. Aqui o código é alfanumérico porque nós utilizamos 2 pares de letras e 2 pares de números, alfa de alfabeto, numérico desses números. Então vejam aqui, acompanhem comigo. Aqui eu coloquei de forma colorida, mas apenas para efeito visual, para que vocês compreendam, aqueles que participaram da aula, obviamente que já vão entender com mais facilidade. Os que não participaram vão ficar com mais tranquilidade para entender aqui esse código alfanumérico. Então, esse primeiro par de letras, ele significa a etapa de educação que nós estamos trabalhando. Lembram que era EI para a educação infantil? Agora é EF para o ensino fundamental. Então, o primeiro par de letras indica a etapa. O segundo quadrinho aqui, que é o primeiro par de números, ele indica o ano a que se refere aquela habilidade que nós vamos falar lá na frente, que é esse último quadrinho. Porque é para isso que existe esse código alfanumérico, para indicar que habilidade que esse professor, essa professora estarão trabalhando naquele ano, ou na educação infantil, ou no ensino fundamental. Então, aqui, Marta, existe ano 67? Não existe, porém existe o sexto ano e o sétimo ano. Por que que isso acontece? Porque existe uma estrutura dentro da base nacional que eu vou mostrar a vocês. Então vejam aqui, olha, essas são as áreas de conhecimento do ensino fundamental. Ela é composta por linguagens. Dentro dos componentes curriculares da área de linguagem estão a língua portuguesa, arte e educação física para os anos iniciais e para os anos finais, além de língua portuguesa, arte e educação física, também está a língua inglesa. Então veja, essa aqui é uma área de conhecimento com esses componentes curriculares envolvendo a linguagem. Quais componentes fazem parte da matemática? Apenas o componente matemática. Quais fazem parte do componente da área de ciências da natureza? Apenas o componente ciências. Quais fazem parte das ciências humanas? Fazem parte geografia e história. E ainda tenho mais um componente, que não está dando para enxergar aqui nessa tela, que é o ensino religioso, que o componente curricular, a área é ensino religioso e o componente curricular é o ensino religioso. Então, vejam bem, vamos voltar aqui. Quando nós estamos falando de sexto e sétimo ano, é porque alguns componentes curriculares, por exemplo, como a língua portuguesa, veja que ele se estende dos anos finais, dos anos iniciais até os anos finais. Alguns conteúdos, algumas unidades, como nós falamos agora para a nova base, elas vão se estender, aquele objetivo é esperado do início até o final do ensino fundamental, aquela habilidade. O que a gente entende por habilidade? Ela diz respeito aí a todas as aprendizagens essenciais que nós esperamos para cada componente curricular. Então, elas sempre se iniciam, vejam aqui, vou mostrar para ficar mais fácil para vocês. Olha, esse aqui é uma planilha de habilidades. Vejam, nós estamos com um código alfanumérico aqui que nós estamos estudando e aprendendo sobre ele. E aí o que vem? Quais são essas habilidades, esses objetivos que a gente espera que o aluno aprenda, mas eles começam sempre com um verbo. Esse verbo, na verdade, eles são verbos sempre no infinitivo. Marta, por que o infinitivo? Porque o verbo no infinitivo, ele indica ação, mas também ele deixa explícito qual é o processo cognitivo envolvido naquela habilidade, ou número 1, ou número 2, ou número 3, tá? Então, aqui, vamos deixar claro que, quando nós falamos em sexto e sétimo ano, é que nós esperamos, por exemplo, que na língua portuguesa, uma habilidade, uma determinada habilidade, como algo da área gramatical, por exemplo, se espera desde o primeiro ano até o nono ano que esse aluno adquira essa habilidade. Para isso, nós vamos ter várias ações durante o processo todo de aprendizagem dessa criança e depois desse adolescente, para que ele conclua com êxito essa habilidade, ok?
E então, sexto e sétimo ano. Vejam que é esperado sempre que você coloque esse par de números no tocante à área de língua portuguesa e na educação física, por exemplo, eu posso esperar que o aluno faça saltos do primeiro até o nono ano, claro que cada vez mais refinados. Então, eu ia colocar aqui 1 e 9, que seria 19. É muita coisa, né? Mas poderia ser, olha, 1 ao quinto, eu poderia pôr 15 aqui, 1 ao quinto. Ficou claro para vocês, então, por que é dessa forma? Porque nós falamos, resumindo, de habilidade e das áreas que nós estamos trabalhando no ensino fundamental. Esse segundo par de letras aqui, eu coloquei especificamente a educação física aqui para que vocês percebam que pode ter uma pegadinha dentro do concurso, tá? De qualquer concurso. Então, o primeiro indica EF, ensino fundamental. O segundo EF indica o quê? Indica esse componente curricular, neste caso, educação física. Mas se fosse AR, poderia ser arte, se fosse CI, poderia ser ciências, EF, educação física, como falamos, ER poderia ser o ensino religioso. Olha, vou marcar no vermelhinho aqui. Se fosse e vou ampliar para que você perceba como nós estamos falando desse assunto. Olha, se fosse GE, neste local aqui, olha, vamos trocar aqui para GE. 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 Aí seria o componente curricular, qual mesmo? Geografia, ok? Então, nesse caso, entendam que nós estamos falando, então, aqui não saiu o E, não sei porquê, mas vocês sabem que acontece isso em vídeo mesmo. Mas seria esse GE que eu anotei aqui embaixo, ok? Vamos voltar, então. Educação física e geografia, ok? E o último par de números que aparece aqui no nosso código alfanumérico. Esse vai indicar justamente a posição dessa habilidade. Vamos lá, dar uma olhadinha de novo na posição da habilidade? Vejam bem. Se aqui nós estamos falando, olhem aqui onde eu estou colocando a flechinha. EF, ensino fundamental, 09, para que ano que eu estou me referindo mesmo? É o nono ano. ER, que componente curricular é? Ensino religioso. 01 é a posição da habilidade nessa planilha. Não significa que esse analisar princípios e orientações para o cuidado da vida e nas diversas tradições religiosas e filosóficas da vida, não significa que esse é o primeiro objetivo, a primeira habilidade que esse professor vai trabalhar e que esse aluno vai atingir. Não. Essa ordem aqui é apenas para ficar claro para a gente, nós como professores, que existem todas essas habilidades e que é esperada essa habilidade naquele ano, conforme nós falamos, no nono ano, ok? Mas elas não são hierárquicas, né? Elas estão dessa forma para a gente trabalhar e para ficar claro a hora que você for montar o seu plano de aula, realizar toda aquela parte formal do nosso trabalho com o aluno, para ficar claro que habilidade você vai atingir. Então, se você estiver trabalhando a 13 em primeiro lugar, não tem nenhum problema, ok? Ficou claro isso para vocês? Então, voltando lá na nossa página, exatamente isso. Então, aqui é a posição 61, tem muitas habilidades. Pessoal, se fosse o ensino médio, aqui nós teríamos EM e nós teríamos mais um quadrinho aqui. Mas como esse tema do ensino médio não cai em concurso nenhum, nem de Sorocaba, nem de outros municípios, porque os municípios trabalham apenas com ensino fundamental e educação infantil, então vamos deixar essa preocupação para uma outra oportunidade. Ficou claro para vocês? Ok, um abraço.